O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Interessante que Jesus, ele fala, nos evangelhos, ele fala da lei da semeadura. E a gente vê que já no livro de Provérbios, o sábio ensinando sobre esta lei. E interessante é que a gente vê em outras culturas também, em um determinado momento, em um determinado tempo, eu gostava de praticar sempre gostei de praticar esporte, mas também algumas artes marciais. E uma delas, última que eu pratiquei, que ensinava também a filosofia chinesa. E era uma arte chamada Wing Chun, né? E aí o mestre lá, certa vez, ensinou sobre essa questão que os chineses têm com o dinheiro, né? Que a questão do reter não é bom. Então deve-se fazer esse processo de estar com sabedoria, fazendo o seu dinheiro ele passar, né? Seja numa oferta, ou seja no investimento, o que for. Que quando você dá parte do seu dinheiro, seja para o que for, você está investindo em alguma coisa. Amém? Seja o que for. Então, este processo é um processo que deve acontecer, porque a retenção ela não é saudável. Haja vista o próprio Mar Morto, que só recebe as águas, né, e não deságua para nenhum local, e ele ali é morto, né? Então, esse processo gera aí um movimento desta, até das riquezas mesmo na sua vida, sejam elas em bens materiais, sejam elas na própria vida. Amém? Quando você abençoa uma pessoa, quando você abençoa alguém da família, enfim, então há um giro aí. E aí ele diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então, quando você fizer um investimento, seja o que for, até mesmo quando Jesus fala assim, olha, quando você der uma ajuda a alguém, né, uma esmola, ele vai dizer que a sua mão direita que a sua mão esquerda não saiba, né, o que a direita fez, ou seja, que você seja realmente com o seu coração, você não fique remoendo aquilo que você deu. Se você deu, amém. E Deus vai restituir na sua vida certamente, se o fez de coração, com alegria no seu coração. Amém? Então é dessa forma que eu convido vocês a estarem ofertando, dizimando aqueles que propuseram no seu coração, não por obrigação, não por retribuição, eu vou dar e Deus vai me dar de volta. Não, mas porque você ama o Senhor, porque você entende a palavra do Senhor e porque você então com o seu coração generoso na causa do Senhor, vai nesse momento assim ofertar. Então, você que veio preparado para ofertar, dizimar, este é o momento. Então nós vamos também cantar um cântico, vamos ler aqui no boletim, juntos, após essa leitura: Jesus é nossa luz, generosamente entreguemos dízimos e ofertas. Amém? Então vamos cantar um cântico e você tem essa oportunidade. Eis os gasofiláceos ali, os envelopes, e se você quiser fazê-lo, não fique constrangido. Amém? Quando estou em tua presença, nada posso esconder, envergonhado pelas minhas fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade o que eu te falo. Tu és o meu maior amor. Tu és
fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade o que eu te falo. Tu és o meu maior amor. Tu és o meu maior amor. Abraçar-te é tudo que eu quero. Me conhecer-te é o que eu preciso. Mais fundo é o clamor da minha alma. Vem a mim, enquanto achego-me a ti. Vem a mim, enquanto eu vou para ti. Vem, Senhor, quero correr para ti. Sim, vem, meu amado. Vem, vem, doce presença, doce presença de Deus, doce presença, doce presença de Deus. Vem, sim, vem, Senhor. Doce presença, doce presença de Deus, doce presença, doce presença de Deus. Queremos mais, Senhor, mais, Senhor, sim, mais, muito mais, sim, mais, muito mais, Senhor. Abraçar-te é tudo que eu quero, e conhecer-te é o que eu preciso. Mais fundo é o amor na minha alma. Vem a mim, enquanto achego-me a ti. Vem a mim, aleluia. Vem a mim, enquanto achego-me a ti. Vem a mim, aleluia. Adoramos, Senhor. Também, Senhor, com parte daquilo que o Senhor nos abençoa, seja com parte do nosso esforço de trabalho, porque reconhecemos no Senhor, ó Deus, o teu amparo, a tua ajuda, Senhor. Ó Deus, quando o Senhor nos fortalece física, mental e espiritualmente para enfrentarmos o dia a dia, Senhor. Ó Deus, os desafios e dificuldades, Senhor, do trabalho. Senhor, assim abençoa cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que com amor, alegria, ó Deus, porque amam a Ti, a Tua palavra e a Tua obra, Senhor, certamente creem nas Suas promessas, ó Deus, mas Senhor, pelos corações voluntários a Ti, Senhor, que ofertam a Tua obra, certamente, Pai, que o Senhor esteja abençoando, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme as Tuas promessas. Nós te agradecemos, Deus, porque a Tua prosperidade, ela vai além, Deus, de bens materiais, mas o Senhor nos abençoa com eles também, ó Deus.
quando nos faz prosperar o trabalho de nossas mãos. Muito obrigado, ó Deus. Sim, esteja abençoando cada um dos teus filhos e filhas, Pai. Abençoa também os dízimos, ó Deus, e ofertas colocadas diante do teu altar, aqui neste lugar, para que sirva de sustento a tua obra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e assim te adoramos e te agradecemos. E em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. Amém, João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Estou voltando aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse mesmo. Tereza, eu não estou achando o que eu acabei de fazer. Acabei não, passei para cá, né? Amém, já achei. Amém, vamos lá para João capítulo 6. É um texto longo, né? Mas eu vou tentar dar uma resumidinha aqui, porque são 71 versículos. Então, eu quero tentar falar de tudo aqui, mas vamos lá. Porque tem muita coisa para se falar aqui, mas eu quero colocar alguns pontos importantes, porque na mensagem de hoje eu quero falar justamente, vai ser uma série de mensagens até a Páscoa. Ou seja, de Páscoa a Páscoa. Então, da Páscoa ou a Páscoa, porque esse momento aqui estavam próximos de uma Páscoa e depois dessa seria a Páscoa onde Jesus, então, seria crucificado. E aí, então, até a Páscoa eu vou estar pregando aí os sinais de Jesus a partir desse texto, dessa Páscoa até a Páscoa em que Jesus completa o seu sinal, o sinal da sua vinda, enfim. Então a gente vai ver isso a partir de hoje até a Páscoa, ou seja, abril, né? Até em abril. Vamos ler João 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e seguia uma grande multidão, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei declinar-se o povo.
Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir a levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida, também neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, é que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos seguir um pouco aqui algumas partes desse texto, porque não cabe a gente colocar, não dá para colocar todo aqui no slide, mas a gente vai seguir. E o que nós precisamos entender nesta noite, o que eu quero falar é sobre justamente desta Páscoa, a última Páscoa de Jesus com seus discípulos, no qual ele come a Páscoa, mas ele mesmo vai ser sacrificado. Jesus começa a falar sobre isso que vai acontecer nesse capítulo 6 de João, de Páscoa a Páscoa, os sinais de Jesus. E nesta noite eu quero falar justamente deste sinal que é para além do pão. Amém? Para além do pão. Ou seja, Jesus, ele sobe ao monte. Jesus, algo muito interessante, porque a Páscoa está para começar e Jesus sai de Jerusalém e ele vai atravessar o mar. Então tem toda aqui uma sinalização de Jesus, através de João, daquilo que houve com o povo, com Moisés. Então nós podemos ver aqui no sentido teológico uma apresentação aqui de um êxodo proporcionado por Jesus. Podemos entender, Jesus sai de Jerusalém com uma multidão, com 5.000 homens, enfim, e com mais mulheres e crianças, sai e os leva para além do mar. E o mar ali era o lago da Galileia, mas eles chamavam de mar. Então há uma referência da travessia de Moisés, digamos assim, com o mar para levar o povo. Só que Jesus também, todo um acontecimento é próximo ou parecido, porque Jesus, ao chegar lá, ele vai detectar que o povo estava com fome. Jesus sempre se preocupa conosco, sempre se preocupa com aqueles que o seguem, sempre se preocupa com aqueles que o servem, aqueles que o buscam. E Jesus percebe que eles estavam com fome. E aí, o que fazer? Chama Filipe e diz para ele: Filipe, olha só, quanto é que a gente tem de dinheiro aí? Precisa dar comida para esse povo. O povo está com fome, pode se desfalecer. Jesus se preocupa. Assim, podemos ver que Jesus se preocupa conosco. Saiba que Jesus se preocupa com você na sua necessidade. Mas precisamos ver o além. Há muitos ensinamentos neste texto, como, por exemplo, a própria fraternidade em si, porque Filipe chega com um rapaz que tinha 5 pães e alguns peixinhos, e 3 peixinhos, e a partir dali, então, Jesus ele vai fazer a multiplicação, e essa é a primeira multiplicação. Mas o fato é que Jesus então está com o povo e se assenta com o povo também ali na relva. Uma das coisas que é muito interessante é que na época de Jesus o assentar-se para comer, principalmente em locais livres, significava a liberdade. Aqueles que tinham liberdade, os que não eram escravos, digamos assim, tinham esta liberdade. Jesus ali está promovendo a própria liberdade do povo, um ato de liberdade. Jesus os alimenta como Deus os alimentou no deserto, o povo no deserto com Moisés.
eu estou falando isso aí tudo, essa introdução, porque lendo o texto todo, a gente não vai ter como ler o texto todo, mas várias passagens, a gente vai ver tudo isso daí, todo esse ensinamento. Jesus é aquele que ele vai sobrepor a Moisés, amém? E ele vem proporcionando um novo êxodo e uma nova libertação nele, que vai ser no seu próprio sangue, que vai ser o finalzinho ali. Mas vamos por partes aqui para a gente entender justamente tudo isso que Jesus faz e também como, aí a gente já vou antecipando aqui, que esse texto também nos mostra que há 3 níveis de seguidores de Jesus, e a gente vai entender quais são eles e em qual deles nós nos encaixamos. Será que podemos passar também de um nível a outro, ou de um estágio a outro de seguidor de Jesus? Mas a princípio vamos de Páscoa a Páscoa, porque esta própria passagem de Jesus, aí a Páscoa, uma das traduções dela significa passagem, a palavra Páscoa, e Jesus passa o mar da Galileia com este povo, essa multidão, se preocupa com ela que estava com fome. E aí então ele proporciona um grande milagre. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Jesus, ele está preocupado sim com a sua necessidade imediata. Então, ele mata a fome. Ele supre essa necessidade. Diz o verso 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? E aí tem toda uma discussão ali com Filipe, que ele vai dizer, olha, nem 200 denários, nem o trabalho de meio ano, mais ou menos aí meio ano. Um denário significava o trabalho de um trabalhador de um dia. Então a gente, aí 365 dias no ano, a gente pode mais ou menos calcular que 200 denários seriam mais ou menos aí o trabalho de 6 meses de trabalho para suprir ali aquela condição, para suprir de algo básico, porque a comida do pobre era o pão e o peixe. O pão, porque a farinha, básico, ia fazer a farinha com água, e os pães quase que não tinham fermento. A gente vê Jesus falando do fermento, Paulo falando do fermento também, mais um pouco à frente, né? A gente, mas eles utilizavam muito a farinha e a água, que eram mais fáceis de se ter, e o peixe vinha do lago da Galileia, ou o lago de Genezaré, né? Ou o lago de Tiberíades. Enfim, então, Jesus, ele está atento às nossas necessidades, ele estava atento às necessidades do seu povo, do povo que o seguia, da multidão que estava ali em busca dele. Então nós precisamos entender isso. Mas não podemos ficar só no imediatismo de Jesus. Amém? Precisamos entender e ver os sinais que Jesus traz para além do pão. Foi algo maravilhoso, não é verdade? As pessoas estavam com fome, e de repente alguém, lá um movimento, pensem aí, 5.000 pessoas sentadas num gramado. Né? Se você foi em algum evento onde tinha muita gente, né? Tem vários eventos aqui, né, no Rio de Janeiro. Tem o Rock in Rio, tem, enfim, né? O evento de final de ano na praia, só para a gente citar alguns que não são com 5.000, né? Mas são com 1 milhão, né? Milhões, né? Então dá para a gente sentir mais ou menos ali que de repente eles se assentam, e aí vai trazendo, e uma pessoa parte o pão. Opa, que negócio é esse? Chegou um pão aqui para mim, e aquilo, eles ficam maravilhados com tudo aquilo. Que negócio é esse? Tanto é que eles vão dizer depois, puxa, este é um profeta que deveria vir ao mundo. E aí Jesus, no verso 26, né, a gente leu até o 15, mas a gente vai ver no verso 26 que o que tinha acontecido. Jesus, ele tinha ficado no monte,
É um outro detalhe também. Jesus sobe ao monte. Moisés subiu ao monte. Jesus sobe ao monte. Ele fica só ali, depois de ter operado esse milagre. Os discípulos, manda que os discípulos passassem de volta, atravessassem de volta o mar da Galileia, e ele então, certa hora da noite, ele sai e anda sobre o mar. Essa passagem em qual Jesus anda sobre o mar. Nós vemos que, fazendo aí um paralelo com Moisés, Moisés ele é tirado das águas. Jesus, ele domina as águas. Ele vai andar sobre as águas. Então nós temos vários paralelos aí. Ou seja, são sinais que Jesus, na sua própria ação, na sua própria atitude, está mostrando quem Ele é de fato. Ele é Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Messias que havia de vir. Ele está mostrando para o povo, para todo o povo, para os judeus ali que o acompanhavam e para além deles. Assim Jesus também mostra para a gente sinais. Amém? Se você já foi agraciado com um milagre do Senhor, às vezes muitas pessoas já foram agraciadas com milagres do Senhor, milagres imediatos. Amém? Mas precisamos ver os sinais além do imediatismo, os sinais além do pão. E aí quando Jesus anda sobre o mar e vai estar com os discípulos, vai atravessar para o outro lado, e o povo vai atrás. Quando eles chegam, encontram com Jesus, eles perguntam para Jesus: Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? Que a gente não viu o Senhor entrando no barco com os discípulos. E aí Jesus vai responder: vocês estão me buscando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram do pão e vos saciastes. Não porque vocês viram os sinais. Era difícil até para os discípulos verem os sinais, estava meio difícil de se ver, mas Jesus estava o tempo todo mostrando, se apresentando para eles quem de fato Ele era. Jesus também faz isso hoje, amém? Através daqueles que são seus, através da sua palavra, através do seu Espírito, através da sua igreja. Jesus está sempre se apresentando, você que está nos assistindo aqui nesse momento. Jesus está sempre dando sinais. Veja para além do pão, veja para além de se saciar imediatamente. Muitas vezes, e nós vemos na sociedade de hoje, que nós vivemos, que há uma busca de uma satisfação imediata. Te lembra, biblicamente, alguns casos aí que não acabaram não muito bem, como por exemplo a história de Esaú e Jacó. Esaú, ele abre mão da sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas, ou seja, para saciar a sua fome imediata. Às vezes nós abrimos mão de ver os sinais do Senhor e não estamos conseguindo ver porque estamos apenas buscando a satisfação imediata. Então devemos estar atentos para as coisas do Senhor, para as coisas de Jesus. Veja os sinais para além do pão. Amém? Veja os sinais que Jesus tem feito na sua vida para além do pão. Amém? Quando Ele abençoa, porque o pão ele é interessante, né? Porque aquelas pessoas pegaram o pão e comeram. Então é uma satisfação imediata, individual. Mas se olharmos amplamente, até por essa atitude de Jesus, Jesus alimenta o povo todo. Sacia a fome, mas sacia a fome coletivamente. Jesus traz estes sinais aí de que Ele é aquele que iria alimentar, iria confortar, sim, mas não somente materialmente, se a gente pode assim dizer, ou não somente as necessidades básicas e imediatas.
Jesus está apresentando ao povo uma nova dimensão nele, um novo êxodo, no qual todos terão a liberdade de buscarem a Deus, nele e através dele. Quando eu falei sobre a questão do êxodo e ele passar lá, o mar da Galileia, ele se distanciar de Jerusalém justamente porque Jerusalém naquele momento ela tinha se transformado no próprio Egito, ou digamos assim, no Egito figuradamente, num local de opressão, num local de escravidão, num local de domínio. E Jesus, quando assenta as pessoas ali, ele está dizendo, olha, eu trouxe vocês para a liberdade. E ele faz isso também um gesto quando ele, ao ver que a multidão quer fazê-lo rei por causa disso, ou seja, quer colocá-lo como um rei e um rei humano para governá-lo naquele momento, para governar o povo naquele momento, eles já estão novamente com o ímpeto de se sujeitarem a alguém. Quando Deus chama o povo, fazendo esse paralelo, né, lá com Moisés e com a trajetória do povo até chegar à terra prometida, o plano de Deus era que o próprio Deus fosse o rei de todo o povo. Não houvesse rei. A gente vê na história de Israel que o primeiro rei, Saul, a ideia foi o povo que pediu para Deus dar um rei a eles, mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus é que Deus fosse o rei do povo e governasse. Se todos se sujeitassem a Deus, teriam a direção dele. E ali o povo quer fazer Jesus rei, mas Jesus sai fora, porque não é este o plano de Deus. O plano de Deus é que todos se sujeitem a Deus, e vão se sujeitar a Ele, a Deus, através de Jesus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, precisamos ver os sinais para além do pão. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que esta passagem, né, da Páscoa para a Páscoa, e vemos além do pão, que o próprio Jesus está para além do pão. Amém? E aí a continuação desse texto é justamente, ele vai falar para eles buscarem a Jesus, trabalharem não pela comida que perece, mas pela comida para a vida eterna, pelo alimento que eterniza. E aí no verso 51 do capítulo 6, Jesus diz claramente: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos dar uma chegadinha lá, de novo, né, no texto, para a gente entender melhor. Então, aqui nós vimos, né, do verso 16, a partir do verso 16, Jesus anda sobre o mar, acalma o vento, ele é soberano sobre as águas. No verso 22, ele se encontra com a multidão novamente, e aí no verso 25, e achando no outro lado, né, eles perguntaram: Rabi, quando você chegou por aqui? Né? E aí que Jesus vai dizer: vocês não estão me buscando porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaste. E aí a gente, Jesus vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o selo. Que selo é este? O seu Espírito. Amém? Então Jesus, ele dá um alimento para além do alimento. Certo momento, Moisés, lá no deserto com o povo, Deus chama Moisés e fala: Moisés, separa para mim 70 homens aí, líderes do povo,
que eu vou me manifestar a eles. E aí, neste momento, Moisés separa, né, o povo. Eles vão até um local próximo à tenda do encontro, assim era chamado a tenda, e aí Deus se manifesta e derrama o seu espírito sobre aqueles homens, eles profetizam e tudo mais. E tem 2 deles que não estavam ali naquele momento e chegam depois, e aí depois daquele evento, e começam também a profetizar, e tem ali uma manifestação. E o Josué estava bem do ladinho de Moisés, né? O Josué era aquele camarada que falava tudo para Moisés, né? E vai chegar para Moisés e falar: Moisés, olha só, tem 2 camaradas lá que não estavam com a gente naquela hora, não estavam lá com o pessoal, e eles estão profetizando, e eles estão lá, que negócio é esse? Chegaram depois e tudo mais. E aí Moisés vai falar assim para ele: olha, Josué, deixa eles, que é uma manifestação do Senhor. E olha, eu gostaria que Deus derramasse o seu Espírito sobre todo o povo. Amém? Então Moisés talvez ali profetizou essa descida do Espírito, mas ele não tinha poder para isso, mas Jesus tinha. Amém? Então estão percebendo aqui os sinais, Jesus está passando esses sinais para o povo que estava esperando o Messias, mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu sou o Messias, eu não sou um milagreiro, não estou aqui para providenciar somente a sua necessidade, eu não sou nenhum gênio da lâmpada dos 3 pedidos ou mais pedidos, não, para sua satisfação própria, eu estou para além disso. Amém? Jesus está para além disso na tua vida, saiba disso, para além. E aí eles começam a perguntaram: o que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amém? Então há justamente isso, uma confusão, assim como nos dias de Jesus também havia essa confusão, hoje também. E nós vamos ver aí, né, naqueles 3 níveis de seguidores de Jesus, há uma confusão aí daqueles que seguem a Jesus, ou que se dizem seguidores de Jesus, ou que gostam de Jesus. Amém? O que Jesus quer e deseja ainda hoje é que creiam nele como Senhor, Salvador, como Filho de Deus prometido, o Messias, ungido de Deus. Amém? O Salvador que prometeu e promete a vida eterna àqueles que creem nele. Perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e te creiamos? Era a mesma multidão que perguntou, que estava lá recebendo pão. Aí eles começam a dizer: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, do céu deu pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí a gente lembra do prólogo de João, o capítulo 3 de João, que é um verso muito conhecido nosso, né, da comunidade cristã, que é o verso 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus dá o pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí Jesus fala o seu real propósito, o propósito de Deus em Jesus é vivificar o mundo nele e a partir dele. Amém? A gente vê com Moisés que até Moisés mesmo, infelizmente, ele não vai entrar na terra prometida. E um grupo, aquela geração que duvidou do poder de Deus antes de entrar na terra prometida, eles morreram no deserto. Somente Josué, Caleb, aqueles que creram juntamente com Josué, que passaram o Jordão e entraram na terra, porque creram.
E Jesus está aqui dizendo para eles, eu sou este pão. Eles pedem, né? Verso 34, Senhor, dá-nos então sempre deste pão. Qual o pão que vocês querem? O pão que vocês viram, a multiplicação? Ou vocês estão entendendo o meu pão? E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que Jesus quer de nós, todos nós, é que creiamos nele. Amém? Às vezes nos falta fé. Por mais que falamos, o que está dentro do nosso coração é o que conta para Deus. Amém? Então às vezes duvidamos. Mas creia no Senhor, creia que Ele é Senhor da tua vida, creia que Ele está olhando a sua necessidade, mas Ele está para além da tua necessidade, porque Ele é o pão que desceu do céu, amém? Ele é a providência de Deus para a tua vida. Jesus não nos deixa passar fome ali, né? E talvez até desfalecer. Jesus não vai deixar você desfalecer também. Mas continuando, né? O verso 36, mas como já vos disse, vós me tendes visto, contudo não o credes. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí, então, Jesus no verso 51 que nós lemos, vai dizer, verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus já está falando aqui o para além que ele veio fazer. Ou seja, a promessa de vida nele, aqui, que Jesus conserva a vida deles, materialmente, amém? Mas a promessa dele de vida e vida eterna nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, porque eu vim dar a vida e vida eterna aos que creem. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E quando Jesus fala isso daí, ele entra numa outra dimensão, que é justamente a dimensão da Páscoa. Quando ele diz que ele é o próprio pão que desceu do céu, mas este pão é a minha carne, ele está dizendo o que ele ia fazer. Eu vou servir de sacrifício. Eu sou o sacrifício pascal. Moisés tirou o povo do Egito. Eu também tiro o povo. Mas eu quero dar a liberdade para buscarem a Deus em mim. Eu dou a liberdade. E eu sou aquele que traz esta comunhão com Deus. O perdão dos pecados. Se ele é o Cordeiro Pascal, e se o Cordeiro era imolado uma vez por ano na Páscoa, Jesus é o grande libertador e perdoador dos pecados, que se fez sacrifício por todos. Então ele fala no verso 53, disse Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui está justamente o anúncio de Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus, mas não só isso, o próprio Cordeiro de Deus, que seria sacrificado para o resgate do seu povo e para que o seu povo fosse então liberto, como vai dizer Paulo,
né? Liberto do pecado e da morte eterna. E Jesus institui, já antes da Páscoa com seus discípulos, a Páscoa aqui, já está falando o que vai acontecer, o que deve acontecer. Ou seja, aqueles que me aceitam, aqueles que me recebem de fato, vão participar, comer, não do cordeiro da Páscoa, não cordeiro pascal, mas que era justamente naquela semana da Páscoa, os cordeiros estavam todos preparados para serem imolados, eles eram sacrificados. Mas o que Jesus está dizendo é que nele não mais haverá outro sacrifício. E aí isso é muito bem explicado em Hebreus. Não há mais sacrifícios de bodes, não há mais sacrifícios de touros, não há mais sacrifício algum, nenhum derramamento de sangue animal mais haverá, porque o próprio Filho se tornou sacrifício por nós. Amém? Por toda a humanidade. E assim o comer é o participar, é o ter comunhão com Ele. Claro que eles não entenderam na hora. Que negócio é esse? Está falando da gente comer. Comer não só a sua carne, mas isso é uma referência ao cordeiro, né, que eles deveriam comer, mas beber o seu sangue. Na lei judaica não se bebe sangue, não se come sangue, não se bebe sangue. E Jesus está falando de beber o sangue. Por que o sangue não poderia ser bebido? Não deveria ser bebido? Porque o sangue é vida. Você não pode beber a vida do outro. Mas Jesus está falando simbolicamente, claro, que quando vocês bebem em comunhão comigo, vocês têm vida comigo. Amém? Vocês estão anunciando, Paulo vai ensinar, 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, a partir do verso de 23, porque eu recebi do Senhor, aquilo também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e disse, isso é o meu corpo, que é partido por vós, semelhantemente tomou o cálice, dizendo, isso é o cálice da nova aliança no meu sangue, comei e bebei. Amém? E Paulo continua, né, explicando, e é interessante que ele vai dizer que quando fazemos isso, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você está anunciando, dizendo, eu sou do Senhor, eu participo da mesa do Senhor, eu sou dele. Você está dizendo para o mundo, eu pertenço à comunidade dos santos, santificados por Cristo Jesus. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz como sacrifício do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus, o próprio pão que desceu do céu. Eu creio nele e então Jesus promete àqueles que creem a vida e vida eterna. Amém? Por isso Jesus é o Cordeiro Pascal. E aí a gente vai ver nessa caminhada até a Páscoa vários sinais. Quais foram os sinais então que Jesus foi dando? E quais os sinais que ele nos ensina através da sua palavra, através dos seus atos? Isso no Evangelho de João, que a gente vai ver essa comunidade que se formou a partir, então, depois da morte e ressurreição de Jesus, uma comunidade firmada no amor, fundada no amor. É só a gente ler o Evangelho de João e ler as cartas também de João, a gente vai ver ali trazendo muito esta palavra amor e vida. Jesus é a vida, nele estava a vida, o prólogo de João, e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas. E aí João continua. E aí nós temos que entender também, e nós entendemos através toda essa passagem, é que há níveis de seguidores de Jesus. Qual é o teu nível de seguidor? Podemos estar no nível 1, que é o nível da multidão. O nível da multidão é aquele que segue, né, os movimentos de massa de Jesus, buscando satisfação própria e imediata.
Amém? Tem tanto movimento legal, né? É verdade? Acontecendo hoje? Muito legal. Poxa. Mas são movimentos de massa. Porque eu preciso de uma satisfação própria, imediata. Eu preciso me sentir bem. Ou eu preciso sentir alguma coisa. Ou eu preciso do milagre. Eu preciso... Então essa é a multidão. A multidão anda nisso. Não se importa muito com Jesus. Ah, se importa, mas não se importa muito. Não tem muito interesse em Jesus, na sua palavra, no seu ensino, o seguir, e até no povo mesmo. Porque está no meio da multidão. Não entende muito bem a multidão, mas não importa. Jesus é aquele que vai fazer o meu milagre e eu vou atrás dele. Então é aqui que eu vou. Ah, agora tem um movimento legal, né? Dos jovens aí, muita coisa legal. Então, lá é tudo tão legal, eu sinto tanta coisa. Movimentos de multidão de Jesus. Podemos ficar nesse nível? Podemos. Esse nível de seguidores de Jesus. Mas podemos passar para um segundo nível? Ou, será que estamos nesse nível? Qual é o segundo nível? O segundo nível é o nível do seguidor. Então, a multidão vai e busca, o primeiro nível, a multidão busca aquele movimento, aquela satisfação, aquela própria. Assim como a multidão estava lá com Jesus e Jesus matou a fome deles com o pão. Eles buscaram Jesus de novo. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão. Vocês estão me buscando pelos sinais. Mas há um segundo nível, que é o nível de seguidor, que segue a Jesus até certo ponto. Ele quer os sinais e as maravilhas, né? Mas não gosta muito de discursos que vão confrontá-lo. Não, olha, essa palavra aqui de Jesus não está muito legal, não. Que foi o que aconteceu, né? Quando a gente continua lendo até o verso 71 desse capítulo 6 de João, a gente vai ver que Jesus ele começa a dar um discurso mais duro. Ele fala todas essas coisas. Sobre a sua morte, ressurreição, o que iria acontecer, né? Ele vai dizer que se o grão de trigo não cai na terra e se ele não morre, ele não frutifica. Que negócio é esse? A gente quis fazer Jesus rei e agora Jesus está falando que ele vai morrer. Então, o nível de seguidor não entende também muito bem, não se aprofunda. Ele segue. Eu quero ver sinais e maravilhas. E teve um pessoal lá que perguntou, qual o sinal que o senhor faz? Eles tinham acabado de ver. Não dá nem para saber muito se eles eram da multidão ou se eram dos sinais dos seguidores. Porque se confundem. Eles estão lá, mas quando a coisa aperta, esse discurso aí, que negócio é esse? Vamos para outro lugar aí, que é mais light. Multidão é mais legal, né? Só receber de Jesus, que legal, né? Mas seguidor de Jesus até ouve alguma coisa, mas pera aí, Jesus, aí tá demais, né? Que negócio é esse? Foi o que aconteceu, né? E pra gente ver aqui, né? Olha só. Então, Jesus, ele fala essas coisas todas, do maná, de Moisés, que ele, né, até o verso 59, e aí diz no verso 59, essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E no verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seguidores de Jesus, né? Porque os discípulos mesmo ficaram. A verdade é essa. Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso os seus discípulos, disse-lhes, isto vos escandaliza? E aí então Jesus passa para o nível aqui dos discípulos. Então o seguidor, ele é aquele que não gosta muito de ser confrontado. Se o discurso está um pouco mais duro, ele não quer ouvir. E ele não deseja conhecer Jesus e nem quer. E nem quer conhecê-lo. Conhecê-lo, conhecer a sua vontade, saber o que ele, de fato, qual é a sua missão, o que ele quer. Mas há um terceiro nível, então, que é o nível do discípulo.
E o discípulo, a própria palavra diz, né, a tradução de discípulo é aquele que aprende, é aquele que quer, sim, de fato, conhecer a Jesus a fundo. Ele reconhece Jesus e a sua missão. Ele tem um olhar maior das coisas. Aqueles que eram seguidores, eles disseram assim, olha, esse daqui, será que não é profeta? Um profeta que veio quando Jesus faz o milagre? Mas quando então o discurso aperta e eles vão embora, Jesus pergunta para os discípulos, mas e vocês? Não vão também? E aí Pedro vai responder pelos 12, por ele e pelos 12, Senhor, não, só tu tens as palavras de vida, para onde iremos nós? Tu és o Senhor, tu és o Cristo, o ungido de Deus. O discípulo, por mais dificuldades que tenha, ele reconhece isso em Jesus. Amém? Não reconhece como apenas um Senhor, Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. Tem até uma estátua dele lá, né, de 13 metros de altura, no Corcovado. Olha que legal, está de braços abertos, que bonito. Mas quem é de fato Jesus? Quem é de fato esse Senhor? Quem é de fato esse Senhor que envia o seu próprio Espírito para ter comunhão com aquele que nele crê realmente de fato e quer ser um seguidor, ser um discípulo, não quer ficar num nível raso. O discípulo é aquele que segue a Jesus em qualquer circunstância, nas circunstâncias difíceis, nos momentos alegres, nos momentos tristes. Esse é um seguidor de Jesus. Este é de fato um discípulo de Jesus. É aquele que deseja fazer a sua vontade. Que nível que você está? Você se encontra no nível da multidão? Você pode ficar nele. Mas é um nível maior de seguidor. Você pode ficar nele. Mas há um nível que é o nível que está acima dele. E que não é um nível fácil. Não é um nível fácil. Talvez por isso que hoje a gente encontra uma grande multidão que segue os movimentos de massa de Jesus, buscando uma satisfação. Encontram. Jesus não alimentou aquelas pessoas? Amém. Jesus faz. Amém. Glória a Deus. Não é? Existe aqueles que seguem a Jesus, mas quando o discurso aperta, opa, peraí, pastor, peraí. É assim que a Bíblia fala? Opa, eu li alguma coisa aqui e não quero ler esse negócio não. Opa, mas o discípulo, ele vai permitir que Deus trabalhe no seu coração. Vai permitir que Deus faça. Pedro é que responde. Pedro é aquele que no final, no último capítulo de João, no capítulo 21, ele tem uma conversa, Jesus tem uma conversa particular com ele. Pedro vai se arrepender por ter negado a Jesus, e por 3 vezes ele vai dizer: Senhor, eu te amo com este meu amor, que é simples amor de homem, me ensina-me a amar com o teu amor. Jesus aqui disse nesse texto que nós lemos que ele tem o selo, e ele vai então selá-los com o seu Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, amém? E hoje, ao receber e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o selo da promessa, que é o seu próprio Espírito, e esse Espírito não é para nada não, é justamente para ajudar a sua vida, conduzir a sua vida no Senhor, para fazer com que você, para te ajudar a você entender a profundidade do Senhor na tua vida, amém? Você pode se aprofundar em Deus. Saia do nível da multidão, saia do nível de seguidor, seja um discípulo, seja uma discípula do Senhor. Você vai ver coisas maiores, amém? Você vai ver coisas mais profundas no Senhor. Você vai chegar ao ponto, eu trouxe isso na quarta-feira, né? É daquilo que Paulo diz na sua carta de Romanos: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você pode se aprofundar no amor dele.
pense que nível que você está no Senhor e deseje ser um discípulo do Senhor. Deseje buscar a sua vontade, compreender o que Ele quer no mundo de hoje. Amém? Jesus estava ali libertando-os da opressão, ensinando para eles que eles têm liberdade em Deus. E é liberdade através dele, saindo das garras da religiosidade, da religião instituída ali, no qual ele vai no templo e vai dizer: olha, vocês transformaram a casa, minha casa, a casa de oração, casa do Pai de oração, em um covil de salteadores, que se transformou em um negócio. Precisamos entender os planos de Jesus, precisamos entender a palavra do Senhor, se de fato queremos ser seus discípulos, aprender dele. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós oramos a Ti neste momento. Ó Deus, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. Ele operou este milagre descrito e tantos milagres que Ele vem operando. Mas, Senhor, nós precisamos e queremos entender um pouco mais de Ti. Senhor, faz-nos sair de níveis básicos na nossa fé em Ti, para um nível de profundidade no Senhor. Ó Deus, ensina-nos a ver para além de nós mesmos e das nossas necessidades apenas, para vermos que o Senhor está para além do pão material, que o Senhor tem um plano nas nossas vidas e um plano maior através do Teu plano de salvação, através do Teu plano que Tu, Senhor, vieste na instituição do Teu reino nesta terra. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ensine, ajude a cada um dos irmãos aqui a entender, Senhor, a ver, ó Deus, a sua condição no Senhor e querer buscar mais a Ti, a suportar a Tua palavra por muitas vezes, que é transformadora, que é verdadeiramente comida, que é verdadeiramente bebida, que é fortalecedora das nossas vidas no Senhor, para suportarmos este mundo, ó Deus, que por muitas vezes é mau, sim, ó Deus, mas o Senhor nos ajuda a enfrentar a cada dia, como Tu disseste, Senhor Jesus, basta a cada dia o seu mal. Ó Senhor, então que o Senhor esteja assim, fortalecendo cada vida que ora aqui comigo, os irmãos aqui presentes, essa pessoa que está nos assistindo, está orando comigo neste momento, tome-a nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo venha sobre ela, ó Deus, fale ao seu coração, toque na sua vida para que ela compreenda e busque ao Senhor de fato profundamente, porque o Senhor é aquele que atua na vida daqueles que Te buscam, e principalmente daqueles que são próximos a Ti, como discípulos, como aqueles que querem realmente fazer a Tua vontade, desejam estar com o Senhor, desejam Te seguir, aprendendo de Ti. Senhor, assim o Senhor faça na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, na vida daqueles que oram comigo também neste momento, que estão nos assistindo. Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Você que está nos assistindo aí, que você tenha uma ótima semana no Senhor. Te aguardo na quarta-feira, na Quarta com Jesus.